Você está vendo uma imagem real da superfície de Marte. Neste exato momento, as mentes científicas da humanidade discutem sobre o que exatamente foi capturado na foto. Uma pedra? Uma ilusão de ótica? Ou um objeto que na verdade não deveria estar lá? Porque quanto mais imagens incríveis e misteriosas chegam de Marte, menos esse planeta se parece com um deserto comum. O que você acha de sessões de fotos? Todos nós já posamos em frente a uma árvore de Natal, à beira-mar ou entre folhas de outono. Mas tudo isso não é nada comparado às fotos que as sondas e telescópios nos enviam. Eles enviam para a Terra imagens únicas de locais que dificilmente alcançaremos em vida. E isso torna essas fotos extremamente valiosas para a ciência, sem falar em como essas imagens mexem com a imaginação de quem as vê. Hoje vamos mostrar para vocês as imagens mais recentes e impressionantes feitas pelo telescópio Hubble, pelo Observatório de Raios-X Chandra e também pela veterana sonda Curiosity entre os robôs em Marte. Quer ver uma galáxia cuja luz leva centenas de milhares de anos-luz para chegar até nós? Quer ver com seus próprios olhos as incríveis paisagens marcianas? Será que essas fotos podem mudar o nosso mundo no futuro? Acontece que, nos lugares onde as pessoas não conseguem chegar, a câmera de inteligência artificial se torna seus olhos. Por exemplo, o robô Curiosity, criado pela Agência Espacial Americana, está trabalhando no planeta vermelho desde 6 de agosto de 2012. Em dezembro daquele ano, a missão foi prorrogada por tempo indeterminado e o Curiosity segue operando em Marte. Você pensa que o robô percorreu centenas de milhas? Na verdade, não. Ele não percorreu nem mesmo 30 quilômetros. Apesar disso, o Curiosity trouxe benefícios inestimáveis para os cientistas. Ele enviou inúmeras fotos de diferentes locais do planeta vermelho, principalmente das áreas próximas à cratera Gale. É uma cratera de impacto com cerca de 4 bilhões de anos de idade. O Curiosity foi criado especialmente para estudar essa cratera, e a sonda está cumprindo sua missão muito bem. Por exemplo, recentemente ele enviou uma foto da encosta do Monte Sharp marciano, que deixou os pesquisadores perplexos. O panorama incluía parte da própria montanha, assim como o Pico Rafael Navarro, localizado ao longe. Os funcionários da NASA ficaram impressionados com a beleza da paisagem e decidiram transformar essa foto em um cartão postal completo, aplicando vários tons e também compilando imagens de diferentes horários do dia. O resultado foi algo impressionante, que ao mesmo tempo lembra paisagens alienígenas e terrestres. Essas fotos aparecem assim em preto e branco, como enviadas pelo rover marciano. Claro, essa não é a única foto enviada pelo robô Curiosity. A montanha mencionada, que recebeu o nome de um cientista que faleceu no início de 2021, aparece em muitas fotos da sonda. Ela pode ser vista de longe. Talvez as fotos fornecidas pelo Curiosity sejam muito repetitivas, afinal, ele explorou apenas a cratera Gale de jeito nenhum. O curioso robô tentou explorar todos os cantos da enorme cratera de impacto, com 150 metros de diâmetro. Por exemplo, ele fotografou várias vezes não só o Monte Sharp, mas também sua base. Aliás, foi lá que o robô descobriu argila. As câmeras do Curiosity também registraram fotos únicas de nuvens brilhantes se formando sobre a cratera Gale. Aliás, é possível que essa enorme depressão seja um antigo lago marciano. Esse assunto ainda é alvo de debates acalorados. No entanto, vamos deixar Marte de lado e vamos para locais incomparavelmente mais distantes. Quer ver imagens de uma galáxia localizada a uma distância monstruosa de nós? Graças ao telescópio Hubble, isso se tornou possível. Incrível, mas a luz dessa galáxia viajou até nós por 230 milhões de anos. Por isso, talvez ela nem exista mais da forma como foi registrada na foto. Na imagem, vê-se claramente os braços espirais girando rápido ao redor do centro da grande estrutura. Os telescópios modernos são capazes de olhar profundamente no universo e ver coisas que, há 100 ou 200 anos, as pessoas nem sequer imaginavam. A galáxia UGC 11537 está localizada na constelação da Águia e fica relativamente próxima à Via Láctea. Tão próxima que estrelas pertencentes à Via Láctea apareceram na imagem.
O homônimo do nosso canal, o telescópio Hubble, observou essa região do céu como parte de um programa para estudar buracos negros supermassivos, em especial para estimar suas massas reais e entender o princípio do movimento dos astros em galáxias desse tipo. Você acha que esse é o limite da nitidez dos sistemas ópticos terrestres? Está absolutamente enganado. Eles podem enxergar muito mais longe. Graças ao Observatório Espacial Chandra, os astrônomos tiveram a oportunidade de observar com mais atenção as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas do macrocosmo, os aglomerados de galáxias. Normalmente, no centro de cada um desses conglomerados, encontra-se a maior galáxia possível. Esses grupos incluem milhares de aglomerados estelares e nuvens de gás aquecido, com uma massa muito maior do que as próprias galáxias. Desta vez, Chandra observou um objeto que está a quase 4 bilhões de anos-luz de nós. Compreender essa distância não é fácil. Basta entender que isso é incrivelmente longe. Estamos falando de um aglomerado de galáxias chamado RBS 797. Com base nas imagens do Observatório Espacial da NASA, supõe-se que no centro dessa estrutura existam 2 buracos negros supermassivos. No geral, esse tipo de tândem não é raro no universo, mas os astrônomos observam pela primeira vez 2 objetos ativos tão próximos um do outro e interagindo tão de perto. Além disso, esses buracos negros emitem jatos extremamente poderosos. O que os cientistas descobriram de surpreendente nessa imagem? Eles observaram cavidades estranhas de proporções gigantescas que já haviam sido vistas em outras galáxias. A origem dessas cavidades incomuns é muito difícil de explicar. Muito provavelmente, isso é resultado da atividade da matéria, que por meio de jatos em diferentes direções, cria cavidades nas nuvens de gás incandescentes. Especialistas da Universidade de Bolonha encontraram 4 dessas cavidades. Além disso, 2 fontes de rádio, a 250 anos-luz de distância entre si, também entraram no campo de visão do telescópio. Após a confirmação dos dados, esses buracos negros se tornarão os vizinhos mais próximos já vistos pelos astrônomos terrestres. Que utilidade prática isso nos traz? Se o algoritmo de formação de vazios se mostrar plausível, os astrônomos vão aumentar o conhecimento sobre as condições físicas próximas aos horizontes de eventos dos buracos negros. Mas qual é o canto mais distante do universo que o olhar atento dos telescópios terrestres conseguiu alcançar? Aqui, mais uma vez, o Hubble se destacou. É dele esse recorde. O telescópio descobriu a galáxia mais distante já registrada por instrumentos ópticos. O nome dela é Gênese 11. E o objeto surgiu apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. A luz dessa galáxia viajou até nós por quase 13 bilhões e meio de anos. Talvez os instrumentos tenham falhado? Ou será que os astrônomos cometeram algum erro? Esse cenário está descartado, pois os cientistas revisaram todos os parâmetros do objeto em um espectrômetro óptico. Os resultados coincidiram completamente. A galáxia GNZ 11 está localizada na constelação da Ursa Maior. E se levarmos em conta o fator de expansão do universo, a chamada distância comóvel até ela é de 32 bilhões de anos-luz. Os astrônomos calcularam que esse objeto é 25 vezes menor que a Via Láctea e cerca de 100 vezes menos povoado por estrelas. Anteriormente, a galáxia considerada mais distante de nós era a EGSI 8P7, localizada na constelação de Boieiro. Ela foi descoberta com a ajuda do Observatório Keck. Presume-se que o objeto esteja a 13,2 bilhões de anos-luz da borda da Via Láctea. Fotografias de objetos distantes, sejam planetas do sistema solar nos quais ainda nunca estivemos, ou galáxias tão antigas quanto o próprio universo, têm um enorme valor astronômico para as gerações atuais e futuras. Elas ajudam a visualizar processos frequentemente ocultos ao nosso entendimento. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva quais temas você gostaria de ver nos próximos episódios. Sempre atendemos aos pedidos dos nossos inscritos. De acordo com dados oficiais, de 1423 a 1493 navios, com uma tripulação de 90 pessoas, fizeram a descoberta da nova Terra, o que mudou a história de toda a humanidade.
Assim foi descoberta a América. Naquela época, desembarcar em outro continente causava um choque similar ao de uma descoberta espacial. E os primeiros colonizadores sentiam mais ou menos o mesmo que sentem os cosmonautas que foram os primeiros a pisar na superfície da Lua. Hoje, no século XXI, esperamos uma experiência semelhante em Marte. Os planos para sua colonização já não parecem mais um capítulo de ficção científica. No entanto, vamos ver como, ao longo de sua história, a humanidade mudou sua atitude em relação ao planeta vermelho. Qual é a probabilidade de que já tenha existido vida em Marte e como surgiu essa hipótese? Vale a pena acreditar em teorias da conspiração? E o que é aquela formação estranha em Marte que se parece com um rosto humano? Marte é exatamente esse planeta que lidera em número de menções na literatura de ficção. Só pense em quantos livros de ficção científica foram escritos sobre esse planeta. E Marte não interessava apenas aos escritores contemporâneos. Já na antiguidade, esse ponto vermelho no céu não deixava as pessoas em paz. A imaginação deles se agitava. Surgiam cada vez mais versões sobre o que seria esse planeta distante e misterioso. Na antiguidade, as pessoas se perguntavam especialmente por que esse ponto era justamente vermelho. Muitas vezes eles associavam isso ao fogo ou ao sangue. Na Babilônia, o planeta simbolizava Nergal, deus do fogo e da guerra. Os gregos tinham uma opinião semelhante, associando Marte ao seu deus da guerra, Ares. O planeta recebeu seu nome em homenagem ao deus romano da guerra, Marte. Como se sabe, muitos aspectos da mitologia romana foram emprestados da grega. Após a queda do Império Romano, os nomes da maioria dos corpos celestes não foram alterados. Em alguns períodos históricos, o ponto vermelho era esquecido, perdendo seu simbolismo sangrento e tornando-se apenas um planeta comum e sem interesse. Naquela época, ninguém sabia ao certo se ela era um planeta. O século XVII foi marcado pelo surgimento do primeiro telescópio, e as pessoas puderam aprender muito mais sobre o que estava acima de suas cabeças todo esse tempo. Eles conseguiram observar Marte de uma distância mais próxima, e ele já não parecia tão místico quanto antes. Com o passar do tempo, as tecnologias foram se tornando cada vez mais avançadas, e passamos a ter uma ideia mais clara do que realmente é Marte. As pessoas descobriram a velocidade de rotação de Marte em torno de seu próprio eixo e ao redor do Sol, de quais elementos é composta sua atmosfera, como é o relevo, quais são seus satélites e assim por diante. É claro que não encontramos vestígios de civilização extraterrestre em Marte, mas, como você pode imaginar, isso não impediu escritores e autores de ficção científica. Em 1877 surgiu o primeiro mapa detalhado de Marte. Ela foi feita pelo astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli. O que há nesse mapa? Vemos mares e terra, além de canais interligados. Schiaparelli acreditava que esses objetos surgiram de forma natural, sem qualquer intervenção. Mas isso não impediu os conspiracionistas e os amantes da fantasia. Começaram a surgir cada vez mais versões de que isso, na verdade, não era por acaso. Com certeza alguém de fora está envolvido. Isso também se deveu a um mal-entendido causado por uma formulação imprecisa. O astrônomo, em seu trabalho, usou palavras que se aplicam tanto a objetos feitos pelo homem quanto a objetos de origem natural. Na língua inglesa, usam-se palavras diferentes para esses conceitos. Por causa disso, houve uma confusão que gerou rumores de que alguém vive em Marte. Alguns até afirmaram ter encontrado aquela civilização extraterrestre. Entre eles estava Percival Lowell, astrônomo, matemático, escritor, empresário e especialista em construção de sistemas vegetais em Marte. Por mais de 15 anos, Percival Lowell foi fascinado e intrigado pelo planeta vermelho. Por isso, ele examinava o mapa de Marte sem parar, o que mais tarde resultou na escrita de 3 livros. Percival Lowell descreve os habitantes do planeta vermelho à beira da extinção, tentando adiar seu fim com uma rede de canais. Essa versão agradou muito as pessoas do século XIX. Aquela época foi marcada pela Revolução Industrial e pelo surgimento de grandes obras de construção. No embalo dessas mudanças, as pessoas ficaram muito atraídas por versões que sugeriam que processos semelhantes poderiam estar acontecendo em Marte. A comunidade científica não compartilhava do entusiasmo do público e duvidava da veracidade dessas teorias.
Na superfície de Marte era possível notar em alguns lugares um escurecimento, mas o sistema de canais do qual Lowell tanto falava não podia ser observado. A única maneira era adicionar um pouco de fantasia, e foi exatamente isso que o astrônomo, matemático e empresário fez. Já mencionamos que essa atenção dada a Marte deixou uma marca significativa na cultura popular, inclusive na literatura. Por exemplo, o renomado escritor de ficção científica Herbert Wells retomou as fantasias sobre civilizações extraterrestres em Guerra dos Mundos. Embora por trás dos enredos fantásticos haja uma crítica aos reais movimentos de colonialismo e imperialismo, os personagens são originários do planeta Marte. Eles mostram que o domínio mundial não pertence aos terráqueos ao conquistar a Inglaterra. Em outras obras de ficção científica, Marte também aparecia com muita frequência como lar de conquistadores que pretendiam dominar não apenas o sistema solar, mas todo o universo. No entanto, o tempo passou, as tecnologias evoluíram, e agora a imagem de Marte na mente das pessoas não é tão romantizada como antes. Em 1964, graças ao programa de lançamento das sondas espaciais Mariner, recebemos uma imagem da superfície de Marte feita a uma distância de aproximadamente 10 mil quilômetros. Como você pode imaginar, não acharam sinais de vida por lá. Em Marte, eles não foram encontrados nem mesmo após o pouso de sondas no planeta. Isso também mudou os padrões segundo os quais a ficção científica era escrita. Agora, Marte já não era mais um planeta habitado, cujos habitantes tinham planos ambiciosos de conquistar o mundo. A situação se tornou exatamente o oposto. Agora Marte é o planeta que todos querem colonizar. Por exemplo, podemos observar esse tipo de enredo nos livros de Kim Stanley Robinson, que analisou o desejo de explorar o planeta vermelho do ponto de vista dos acontecimentos na Terra. Tudo ficou de cabeça para baixo. Na cultura popular contemporânea, agora os terráqueos se consideram todo-poderosos e fazem planos ambiciosos para conquistar o universo. Parece que com Marte a situação está mais ou menos clara, e realmente não faz sentido criar novas suposições. No entanto, para a surpresa da maioria, foi encontrada em Marte uma formação que se parece muito com o rosto de uma pessoa. A imaginação dos entusiastas de teorias incríveis ganhou novo fôlego. Na verdade, essa formação do relevo lembra um rosto apenas de forma muito distante. Mas se deixarmos a imaginação correr solta, de qualquer forma, as pessoas querem acreditar em algo fantástico, em algo que pelo menos um pouco se assemelhe aos enredos dos romances de Wells e outros. E no fim das contas, não importa muito quem poderiam ser esses habitantes. Administradores práticos que construíam sistemas de irrigação para sobreviver, ou seres com senso de beleza que buscavam a arte. Mas uma pergunta ainda permanece em aberto. De onde veio essa estranha formação parecida com um rosto? Cientistas ficaram em silêncio por mais de 20 anos. Nesse período, as teorias da conspiração aumentaram descontroladamente. Quando os satélites passaram a tirar fotos de melhor qualidade, descobriu-se que eram apenas colinas comuns. Por causa das sombras delas nas imagens iniciais, podia parecer que era um rosto. O desconhecido é tão atraente, por isso surgem as teorias mais inimagináveis graças a ele. Na antiguidade havia muito mais delas. Afinal, naquela época, nem se pensava em tecnologias avançadas. Por outro lado, a lenda sobre os marcianos é uma parte única das culturas antigas, que reflete a visão de mundo das pessoas. Na modernidade também desconhecemos muitas coisas, pois não somos onipotentes. Quem sabe, talvez daqui a centenas de anos, nossos descendentes leiam nossos trabalhos científicos com um leve sorriso, encarando tudo o que foi escrito como uma lenda divertida. Acontece que, na nossa percepção, o cosmos é algo distante, algo que certamente não nos diz respeito e sobre o qual não precisamos saber muito. O que ocorre em nosso planeta é mais importante do que em Marte ou em qualquer outro lugar. Só nos interessa quais leis o governo aprova, qual é a cotação do dólar, quem venceu o Eurovision e quanto aumentou o número de imigrantes nos Estados Unidos. Essa é nossa realidade, e poucos refletem sobre como essas questões são insignificantes. Para nós, tudo isso é uma forma de não pensar em questões mais globais, que têm um impacto direto no nosso planeta e, consequentemente, em nós mesmos. Talvez valha a pena sair da nossa realidade ilusória e entender que apenas no espaço está o futuro de toda a humanidade.
que somos indefesos diante de uma enorme quantidade de corpos celestes que passam por nós livremente, que existem muitas galáxias no universo sobre as quais nada sabemos e que nelas podem estar surgindo civilizações. Talvez algum dia tenhamos que entrar em contato direto com seres extraterrestres. Não há limites para o que se pode encontrar nas vastidões infinitas do espaço. Está na hora de finalmente deixar de lado todos os nossos medos e prestar atenção ao que está acontecendo no universo. Além de Netuno, pode haver um planeta do tamanho de Marte ou da Terra? A comunidade espacial lançou recentemente um artigo interessante. Nela, é dito que além da órbita do planeta Netuno, é bem provável que exista outro planeta, com dimensões semelhantes às da nossa Terra ou de Marte. O material também explica que o sistema solar é formado de tal maneira que pode, através da gravidade, expulsar um corpo celeste desse tipo para fora de seus limites. Os cientistas continuam realizando pesquisas sobre o nosso sistema planetário, não apenas para ter uma compreensão mais clara do surgimento dos corpos celestes, mas também de como eles chegaram às suas órbitas atuais. Neste artigo, os autores destacam que, nas versões existentes sobre a formação do sistema solar, ainda não há explicações para esses aspectos devido à falta de dados. Muito provavelmente, entre essas informações ausentes estão fatos sobre um planeta que orbitava o Sol fora do sistema. Lá também estão localizados gigantes gasosos como Netuno, Júpiter, Urano e Saturno. E muito provavelmente eles agora estão na parte externa do sistema solar, ou ainda mais longe no espaço interestelar. Atualmente, a disposição dos objetos em nosso sistema é a seguinte. Na parte interna, há 4 planetas rochosos, o cinturão de asteroides e depois 4 gigantes gasosos na parte externa. Essa configuração parece bastante estranha para os cientistas. Depois de Netuno, Júpiter, Urano e Saturno, estão localizados os planetas anões e outros corpos celestes como cometas. Os cientistas concordam que está faltando alguma coisa aqui. Na opinião deles, o fim do desenvolvimento do nosso sistema planetário não poderia ser assim, ou seja, terminar com planetas anões depois dos 4 gigantes. Se pensarmos logicamente, então, além dos planetas gigantes mencionados acima, deveriam existir corpos com outros tamanhos. Por exemplo, do mesmo tamanho que Marte ou a Terra. Portanto, é bem provável que um planeta assim exista e esteja localizado na parte externa do sistema solar, entre 2 gigantes gasosos. Se todas as hipóteses forem verdadeiras, então esse corpo celeste agora está ou no espaço interestelar, longe de nós, ou se juntou aos planetas anões. Para resolver essa questão, é necessário usar modelos de telescópios mais modernos para as pesquisas, cujo desenvolvimento já está em pleno andamento. Os aparelhos atualmente não têm potência suficiente para detectar um planeta a uma distância tão enorme. Como está indo a missão do rover lunar Yutu-2? No final de 2018, a estação Chang'e 4, que também servia como plataforma de pouso, iniciou sua missão espacial. E já no mês seguinte, o rover lunar Yutu-2 pousou na superfície do satélite do nosso planeta. O aparelho enviava dados para a Terra com a ajuda de uma sonda orbital especial. O rover estudava uma das maiores crateras, Kármán. No total, a missão Yutu-2 durou 1000 dias. Esse é o período mais longo para aparelhos desse tipo, como esse rover lunar. A distância total percorrida pelo Yutu-2 é de mais de 800 metros. Ele estudou o regolito lunar, o solo residual e os pedregulhos que havia lá. Embora no início os cientistas pensassem em enviar o rover para o satélite por apenas alguns meses, com o tempo mais prolongado, o Yutu-2 conseguiu obter muitos dados importantes sobre a superfície da Lua. Ele descobriu elementos do manto lunar, identificou a estrutura de uma das camadas internas, mediu o nível de radiação e até conseguiu cultivar algodão chinês. No momento, tanto o rover quanto a estação Chang'e 4 estão no chamado modo de hibernação. Em breve, eles poderão retomar seu trabalho. O rover Perseverance capturou imagens das dunas em alta resolução. Não é segredo para ninguém que Marte é um planeta muito popular, não só entre os pesquisadores, mas também na cultura pop, embora à primeira vista não haja nada de interessante lá para uma pessoa comum.
Enquanto recebemos cada vez mais filmes e livros sobre guerras em Marte, os cientistas tentam obter o máximo de dados possível sobre esse planeta. Existem muitos mitos e suposições ao redor dele. Por exemplo, a NASA organizou missões com os equipamentos Curiosity para estudar a cratera Gale, InSight para obter dados sobre a estrutura das camadas externas de Marte e Perseverance para encontrar sinais de formas de vida antigas. Pesquisas como essas não são fáceis de organizar. Elas exigem investimentos financeiros e uma enorme quantidade de tempo para planejar tudo em detalhes. Seja como for, os resultados valem o esforço investido. Por exemplo, no auge de sua missão, o Perseverance conseguiu obter imagens do relevo de Marte. Foi confirmado que nesse objeto espacial é empoeirado, frio e há muita areia. Dê uma olhada nesta fotografia. As dunas podem não ser apenas inóspitas, mas também muito bonitas. As imagens que o rover tirou são de alta qualidade, o que significa que é possível ver até os pequenos detalhes, o tamanho de cada objeto na foto e as formas que a areia assume sob a ação dos ventos. Antes, a ideia que tínhamos da paisagem de Marte era baseada em suposições e imagens de baixa qualidade. Clique no sininho para ficar por dentro das novidades e diga: quer saber? Esqueça! В курсе обновлений. И скажите свое маленькое спасибо. Curta e inscreva-se para não perder novos vídeos.